Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo da Semana da Melodia. E nesse vídeo aqui a gente vai continuar o estudo dessa música que se chama Espanhola. No vídeo de ontem eu passei a primeira parte e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais a relação dobro-metade dentro do compasso 6/8, porque aí a gente vai entender direitinho o que é que vai rolar. Então repara o que acontece. Eu tenho aqui, no vídeo de ontem a gente estudou, né, a armadura, a gente viu que a tonalidade da peça é Sol maior, por causa aqui do sustenido, que está aqui do lado da clave sempre. A gente viu que é um compasso 6/8 e, portanto, um compasso binário composto, e que a unidade de tempo é uma semínima pontuada. Olha aqui, ó, 2 tempos, 1, 2. Agora, antes da gente entrar aqui nessa parte, a gente vai ver agora aqui o refrão e a parte B da música. E aqui a gente pode perceber que a gente tem algumas semicolcheias. Então vai ser isso aqui que a gente vai dar uma olhada agora, olhando aqui do lado. Deixa eu aumentar esse zoom aqui para facilitar a vida da gente. E aí repara o que acontece. Eu já estou aqui com o compasso 6/8. E a gente viu que a unidade de tempo é uma semínima pontuada, certo? Quando a gente tem uma semínima pontuada, a gente consegue fazer um agrupamento de 3 colcheias em um tempo. Eu estou usando aqui as notas Sol e Dó apenas para mostrar bem o que é o primeiro tempo e o que é o segundo tempo, certo? Então, eu coloquei o primeiro tempo somente com a nota Sol, segundo tempo somente com a nota Dó. Primeiro tempo, a gente vê que aqui está agrupado 3 colcheias, um agrupamento de 3 colcheias na nota Sol, um agrupamento de 3 colcheias na nota Dó. Quando a gente vai fazer a relação dobro-metade, o que é que acontece? Se eu tenho aqui 3 colcheias e eu quero escrever agora semicolcheias, eu vou ter, obviamente, 6 semicolcheias aqui na nota Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 semicolcheias na nota Dó. Apenas para mostrar, né? Primeiro tempo e segundo tempo. Então, aí eu tenho que começar a pensar nessa história da subdivisão. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tira. Então aqui, ó, como a gente começa a pensar, e isso a gente já deve começar a pensar, por que, Carlinhos? Olha aqui, ó, como a gente está usando, como a gente vai precisar usar, né? A gente tem aqui, por exemplo, nessa ideia, pensando que eu tenho no primeiro tempo um agrupamento de 6 semicolcheias, então repara como fica fácil aqui. Primeira semicolcheia, segunda, terceira, quarta, e aqui no final eu tenho uma colcheia. Então o que é que acontece? As minhas duas últimas semicolcheias estão aqui, ó, escritas na forma de uma colcheia. Então isso aqui é o meu primeiro tempo e isso aqui é o meu segundo tempo. E a gente começa a ver semelhança, ó. Isso aqui é o meu primeiro tempo, esse aqui é o meu segundo tempo, isso aqui é o meu primeiro tempo. Agora repara que aqui eu já tive colcheia, colcheia, semicolcheia, semicolcheia, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a ideia da questão rítmica, a gente precisa sempre ir pensando e sempre ir decodificando, tá? Então vamos começar a tocar isso aqui agora. Eu vou fazer primeiro aqui
Vou colocar o tecladinho, porque aí eu faço primeiro com o teclado aqui, essa parte do refrão, certo? Esse vídeo aqui ele vai ser mais longo porque eu quero chegar no final dessa música logo hoje. Então, deixa eu colocar o tecladinho aqui, deixa eu ver se ele tá ligado. Tá ligado, tá funcionando. Então, onde é que a gente vai tocar agora, Carlinhos? A gente vai tocar a parte do refrão, que é o te amo espanhola, certo? Aqui, antes de eu tocar, eu já quero chamar a atenção para uma coisa. A gente tem aqui o primeiro tempo, e aqui no segundo tempo, nesse compasso, o que é que a gente tem? Uma semínima e depois uma colcheia. E repara que aqui nesse compasso seguinte é o contrário. Eu tenho no segundo tempo, né? Primeiro uma colcheia e depois uma semínima. Vamos tocar e vamos perceber a diferença, né? Ritmicamente nessas coisas. E lembra que eu falei ontem, se você tocou a escala de Sol maior, com certeza, né? Se você estudou, se você praticou a escala de Sol maior, com certeza vai ficar mais tranquilo para você tocar isso hoje, mas é claro que para a gente conquistar uma música, para a gente chegar no ponto de estar tocando direitinho a música, é um processo. A gente tem que ir estudando e repetindo, e o que errar a gente volta, repete, conserta, acelera o tempo e vai fazendo. Ah, tá com dúvida? Volta. Vamos tocar. Certo? Vou pegar aqui, ó. Repara que a gente já começa ali com um intervalo de oitava, Sol, Sol, e no compasso seguinte, Lá, Lá. Então vamos aqui. E eu já devo ir pensando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tá? Vamos olhar esse primeiro compasso aí, esse que está com o número 9, o nono compasso, primeiro compasso desse trechinho que a gente está trabalhando agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, pam, piram, pam, certo? Esse é o ritmo. 1, 2, 3, 1. Vou seguir. Ritornelo, repete. 1. Certo? Deixa eu descer um pouquinho a imagem que eu consigo tocar aqui no violão também, para o pessoal do violão poder acompanhar. Deixa eu descer aqui um pouquinho e aí eu coloco a minha câmera aqui. Tô tocando do compasso 9 até o compasso 12, ok? É justamente onde tem o ritornelo aí. Pronto, apareci aqui, deixa eu tocar aqui no violão. Olha o que é que acontece. Certo? Vamos ver. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Dois, três e... Certo? E aí repara que na sequência a gente tem muito a ideia também das semicolcheias. Então vou me esconder aqui agora um pouquinho, cadê? E vou subir essa tela para a gente ver aqui no teclado. E repara que a gente tem a seguinte ideia, ó. Esses são duas frases, né? Da mesma forma que a gente teve
lá na primeira parte da música, a gente também tem aqui repetições. Então a gente vê que isso aqui, né, que vem até aqui, na verdade vem até esse compasso 3/8 aqui, que é somente uma pausa, é a mesma frase que a gente tem aqui, certo? Eu poderia ter colocado um ritornelo também, mas como a letra muda, eu optei por já fazer de uma forma que eu pudesse digitar a letra completa depois. Mas ó, e aqui é essa parte que eu acabei de tocar, que é o Te Amo Espanhola, Te Amo Espanhola. Então o que a gente tem que fazer? Decodificar essa frase aqui. Então vamos ver o que a gente tem. Dentro da ideia, ó, 2 semicolcheias e mais uma semínima. Então o meu primeiro tempo está aqui. O meu segundo tempo, portanto, está aqui uma colcheia, né? Ou seja, 2 semicolcheias e mais 4 semicolcheias, as 6 semicolcheias que eu preciso para o meu segundo tempo. Vamos ler isso aí? Deixa eu colocar o pianinho. Tá aqui. Tá aí. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Pausa, pausa, pausa. Certo? E para tocar isso, é claro que a gente precisa repetir algumas vezes, né? É isso que eu digo, a gente não pode ter pressa. O que a gente tem que fazer? Identificar possíveis pontos que sejam problemáticos e aí trabalhar aquilo ali. Quando a gente resolve um pequeno ponto, aí a gente consegue avançar, porque a gente resolve para uma música e para todas as músicas que a gente vai tocar, venha a tocar daqui para frente, tá? Mais uma vez no teclado essa partezinha aqui, depois eu faço no violão. Bora. Pegando aí do compasso número 13. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Pausa. 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 Pausa, pausa, pausa. 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 Pausa, pausa, pausa e... E... Muito legal, né? Então o que acontece? A melodia tá aí, a partitura tá aí para poder estudar. Eu vou fazer uma vezinha aqui agora no violão, certo? Vou colocar a câmera e agora eu vou ter que dividir ali, porque quando aparece a câmera, aliás, eu posso reposicionar essa câmera aqui, né? Já que agora eu não vou precisar do tecladinho, eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Vou me puxar aqui para baixo. Pronto! Resolvido o problema. E aí eu apareço com o violão aqui embaixo. Pronto. Certo? Vamos tocar aqui no violão essa partezinha final, então. É isso aqui. Vou pegar daí de novo do compasso 13. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Pausa. 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 Pausa.
pausa, pausa, pausa. 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 Pausa, pausa, pausa e... dois, três e... Tranquilidade, né? Então, o que é que acontece? O que é que precisa fazer? Repetir. Claro que aqui, como é uma música que a gente está vendo que tem um grau, né, de complexidade nessa segunda parte, e por isso que eu fiz questão de trazer também. O que é importante? Coloca o ouvido também para funcionar, certo? Faz parte do jogo, tá? Se a gente conhece a música e a gente tem as notas ali na frente, o que a gente tem que fazer? Colocar isso a nosso favor, e aí você começa a fazer essas associações. Bom, essa leitura rítmica aqui, que a gente fez bem destrinchada, mas, poxa, se eu tô com dúvida, deixa eu ir de como eu me lembro da melodia, e uma coisa vai ajudando a outra, quer dizer, a teoria vai dando suporte ao seu raciocínio musical, da mesma forma que o seu ouvido também vai dando suporte a esse raciocínio musical, tá? Então eu não acredito muito naquela história do cara que toca a partitura super bem, né? Bota uma partitura na frente, ele toca pra caramba. Mas em compensação, se você pede a ele para tocar alguma coisa de ouvido, ele titubeia, né? Isso existe, eu sei que isso existe. Tem gente que desenvolve muito bem a questão da leitura, mas que se você pedir alguma coisa do ouvido, a pessoa meio que se atrapalha. Da mesma forma que o contrário também existe, né? Então tem gente também que toca somente de ouvido e que se você botar duas notinhas na frente na partitura, acabou, a pessoa não consegue se virar. Eu gosto sempre de pensar que a gente pode fazer e deve fazer as duas coisas. Eu, pelo menos, faço as duas coisas. Eu consigo tanto trabalhar a leitura da partitura quanto desenvolver o ouvido, né? Lembra aquela história que eu falo sempre. Eu comecei a estudar música tocando violoncelo, então eu tive um contato muito grande com o papel, com a partitura, com a subdivisão rítmica, essas coisas todas. E depois, quando eu fui tocar baixo elétrico, aí não tinha né? Ainda hoje não tem tanto essa prática da gente ler a música para poder tocar esse tipo de música, né? O pop rock, né? O rock nacional, essas coisas assim. Então foi tudo muito de ouvido, a gente desenvolvia pegando, a gente aprendia as músicas, né? Botando ali, repetindo, tocando, e isso desenvolve o ouvido naturalmente. Então, e eu defendo isso, né? Para os meus alunos eu sempre digo, ó, caminhe, né, com um pé em cada situação. Trabalhe bem o ouvido, trabalhe bem a leitura, que aí você vai conseguir ser um músico mais completo, né? Uma pessoa com uma condição melhor de poder tocar e de estudar e de progredir. Beleza? Então esse aqui foi o nosso segundo vídeo da Semana da Melodia. Terminamos aí o Espanhola, a partitura vai daqui a pouco para o Telegram, certo? E o que é que tem que fazer? Repetir, treinar. Se está com dúvida em algum ponto, volta ao vídeo, assiste, toca ali comigo, tem aí tanto o violão quanto o teclado. Claro, se você está tocando o violão, no violão, pode colocar ali no tecladinho e vai vendo as notas que elas estão acontecendo. Lembra que a gente está em Sol maior, portanto o Fá sempre é sustenido, sempre que aparecer o Fá aí é sustenido. E não esqueça que estudar a escala de Sol maior, estudar arpejo de Sol maior, essas coisas vai ajudar você na questão da mecânica. Beleza? Massa, moçada, vamos nessa. Amanhã, terceiro vídeo da Semana da Melodia. Valeu, forte abraço. Até a próxima, não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Vamos nessa.